Oi, gente. Hoje eu vim falar com vocês uma coisa muito séria, sobre depressão. Hoje, a depressão já é considerada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, o mal do século. Ela é um transtorno psiquiátrico que atinge milhões de pessoas pelo mundo. Para você ter uma dimensão, o Brasil já tem a maior taxa da América Latina. São 11 milhões de pessoas que têm depressão. Isso antes da pandemia. Esses dados aumentaram drasticamente, com o que a gente está vivendo. Então, para vocês perceberem a importância da gente estar falando sobre isso, a depressão e, consequentemente, a ansiedade, porque são duas coisas que estão ligadas e eu vou explicar aqui para vocês. Então, o primeiro passo é a gente entender o que é depressão. Depressão é uma doença de saúde mental grave. Ela apresenta sintomas de tristeza profunda, baixa autoestima, perda de interesse em atividades que traziam prazer e não trazem mais, apatia e uma série de sintomas que eu vou detalhar mais passo a passo mais à frente. Mas para a gente ter uma ideia, ela afeta no que a gente sente, em como a gente pensa, nas nossas atitudes, em todo o nosso sistema de psicológico, fisiológico. Mas ela tem tratamento. Geralmente o tratamento é com um psiquiatra e com um psicólogo. De um ponto de vista cerebral, a gente fica deprimido quando o nosso corpo para de produzir os neurotransmissores responsáveis pela alegria e pelo bem-estar, que são a serotonina e a noradrenalina. É uma coisa também biológica, mas não só biológica. E é bom que a gente entenda que a depressão, assim como outras doenças, elas têm vários setores que influenciam. E é importante que a gente cuide também do nosso bem-estar físico, biológico e psicológico. Então, a depressão ela tem um cunho biológico, dos nossos neurotransmissores responsáveis por esse sentimento, mas não é só a biologia. Um estudo feito com gêmeos idênticos foi testado os níveis de neurotransmissores e essas duas gêmeas tinham os mesmos níveis de neurotransmissores, tanto da serotonina quanto na noradrenalina. E apesar disso, uma tinha desenvolvido depressão e a outra não. Pelo cunho também do psicológico, de como a gente lida com as situações que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre esse teste, essa pesquisa feita, ela está no TED. É só pesquisar por felicidade e depressão que vocês vão encontrar. E qual é a semelhança que eu falei da depressão com a ansiedade? Na verdade, elas não têm semelhança. Na verdade, elas ficam em dois polos diferentes. A ansiedade focada no futuro, é uma pessoa que vive ansiosa, e a depressão focada no passado. Mas essas duas polaridades, elas se conversam. Porque imagina só, uma pessoa que passou por alguma situação no passado em que ela não quer viver mais e ela fica se castigando, ela fica se culpando e pensando sobre isso, ela vai ter depressão. E uma pessoa que vive pensando no futuro é essa mesma pessoa que com medo do que já aconteceu no passado, não quer que volte a acontecer, então ela fica pensando no futuro para se proteger. Geralmente, uma pessoa que tem depressão vai ter um pouco de ansiedade e vice-versa. Então, são duas doenças que estão muito ligadas. Nessa preocupação exacerbada da ansiedade, de não passar por isso, vai ter um pouco de cunho de depressão, com medo do que já foi vivenciado no passado.
Outro ponto importante é a gente diferenciar depressão de tristeza. E é algo que confunde muito, né? Gera muita confusão na hora de identificar. Tristeza é algo normal, assim como também ansiedade, né? A ansiedade faz parte do nosso dia a dia. A ansiedade é o que movimenta a gente. É a gente ficar ansioso por fazer uma palestra ou encontrar alguém importante, ou é aquela ansiedade que dá aquele movimento, né, em que você se sente numa situação de insegurança ou de medo e que você precisa lutar pela sua vida. Se tiver, por exemplo, se você estiver na floresta e um leão chegar perto de você, vai gerar aquela adrenalina que vai dar ansiedade de você, de repente correr ou de repente, né, fazer alguma coisa para sair dessa situação. Então, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia e tudo é o equilíbrio, né? É não viver ansioso, mas você saber lidar com a ansiedade. Vão ter momentos em que fazem parte, né, do nosso dia a dia sentir um pouco de ansiedade. Então, tristeza também faz parte da nossa ansiedade. Então, tristeza também faz parte do nosso cotidiano, né? As coisas acontecerem, a gente se sentir triste em alguns momentos é normal e é esperado, né? Se alguma coisa de ruim acontece, é esperado você sentir raiva ou você sentir tristeza. A depressão não é essa tristeza que a gente sente, é uma sensação de impotência, de fundo do poço, da gente não conseguir sair do lugar, da gente estar na cama e não ter força. É uma falta de energia enorme, né? É uma baixa autoestima, é perda da libido, são dores físicas, é muita angústia, um cansaço enorme, um sentimento de perda de interesse nas coisas que, né, interessavam a gente, uma irritabilidade. São esses sintomas que a gente tem que ficar atento e são sintomas que perduram, né? Não é, por exemplo, eu perdi uma pessoa importante na minha família e tô no momento de luto, em que é normal eu ficar triste. É isso se perdurar e eu não conseguir me mover nunca mais, né? Eu não consegui ter energia para seguir em frente. É depois de, sei lá, 6 meses eu ainda tá de cama, prostrado e não ter energia para sair. É claro que as coisas vão variar. Quando a gente fala sobre pessoas, né, na psicologia é muito importante a gente ter esse cuidado. Cada indivíduo é um indivíduo. Não dá para botar todo mundo no mesmo bolo. Então, se você está passando por isso, se você está se identificando com algumas coisas, procure um psicólogo, procure um psiquiatra e se consulte. Não vá procurar na internet, né? Ou ver o vídeo e falar, eu tenho esses sintomas, então eu estou com depressão. Calma. O que eu estou falando é para a gente prestar atenção e ir procurar os profissionais da área de saúde, né? Ou ficar ligado naquelas pessoas que estão à nossa volta e que a gente consegue ajudar. Então, vamos lá. Depressão. Os sintomas são baixa autoestima, perda de libido, dores físicas, angústia, muito cansaço. É um cansaço que você não consegue levantar da cama, um peso mesmo, algo físico, não só emocional, é físico. Perda de interesse, apatia, alteração no peso, no apetite, no humor, são coisas reais e é uma doença que a gente tem que ficar atento, né? Principalmente se essa doença vier também com pensamentos suicidas. Geralmente, em casos muito graves, tá? Tem níveis de depressão, mas geralmente em casos muito graves esses pensamentos também são presentes. Então, aí sim, sem sombra de dúvida, procurar
um profissional da área de saúde, mas também tentar procurar antes, né, de chegar nesse nível. Mas conseguir diferenciar o mais importante de tristeza e depressão, né? Depressão é algo muito sério, tristeza é algo momentâneo. O tratamento, ele envolve a combinação de medicamento e terapia. O psicólogo e o psiquiatra devem andar juntos no tratamento desse problema. Uma coisa não dispensa a outra, né? Principalmente em casos graves, o psiquiatra vai ser muito necessário para tratar dos sintomas, né? Tratar desses sintomas que eu falei. E o psicólogo tratar das fobias, tratar num longo período para a depressão não voltar, para as angústias não voltarem, para a gente trabalhar a fundo o que de fato fez a pessoa adoecer, né? Quais foram as questões emocionais vividas no passado em que a pessoa ainda fica presa, né? Como que ela está lidando com o que foi passado, o que ela está fazendo para melhorar, né? O psicólogo também ele vai trabalhar não só as questões passadas, mas o que fazer para melhorar, quais os próximos passos, como lidar com a doença e como lidar para ficar saudável, né? Então, esses dois profissionais da área de saúde são importantíssimos para a gente trabalhar as questões da depressão. Além da terapia, de uma boa alimentação, os exercícios também regulares também são algo fundamental, além da medicação, né? Nada substitui, tudo se complementa para a gente conseguir ficar 100% no nosso bem-estar, no nosso desenvolvimento pessoal. O exercício físico regular, ele aumenta também a nossa serotonina, nossa endorfina e outros processos químicos cerebrais que fazem a gente ficar com essa sensação de bem-estar, de felicidade, né? São os chamados processos de felicidade. Então, além disso, o excesso também nas redes sociais, ele é algo negativo. Então, além de tudo isso, você conseguir estar mais presente com as pessoas, né? As pessoas que te fazem bem, não as pessoas tóxicas, mas as pessoas que te fazem bem, te fazem sentir bem, te fazem se sentir produtivas. A gente também tá eliminando as nossas relações tóxicas, né? A gente tá se interagindo, compartilhando coisas positivas com pessoas positivas. Na rede social, a gente vive um mundo muito de aparência. Então, você conseguir eliminar um pouco isso e estar mais presente no que acontece de fato com as pessoas, com seus amigos, com os seus familiares, com os seus relacionamentos ao todo, é muito importante. Para o seu desenvolvimento pessoal, para você estar vivenciando no presente, não só, né, no mundo de fantasia que às vezes acaba sendo as redes sociais, no mundo de comparação, mas para você estar lidando ali, dividindo, compartilhando coisas importantes com pessoas importantes. Mas, novamente, nada se divide, tudo se soma. Então, um processo de terapia para autoanálise, autoconhecimento, né, para vocês estarem se aprofundando. E isso não só para as pessoas com depressão, são para todas as pessoas com ansiedade, as pessoas que se relacionam às vezes nos relacionamentos que se machucam, as pessoas que querem crescer profissionalmente, as pessoas que querem crescer emocionalmente, para todas as pessoas, né? A terapia faz bem pra gente, né? Faz bem pra gente não ficar refém daquilo que a gente já vivenciou. E todo mundo já vivenciou alguma coisa que dá para ser trabalhada, que dá para ser melhorada, dá para ser desconstruída para o nosso bem-estar, né? Para nossa
deixar a gente bem, abrir o nosso leque de possibilidades para construir um futuro e atingir as metas que a gente quer atingir, né, para nossa felicidade. Então, não é só, é um conjunto, é a terapia, é o exercício físico, né, que vai ajudar nosso corporal, nosso biológico, é a alimentação, é se relacionar com as pessoas que nos fazem bem, é tentar fazer aquilo que vai trazer uma felicidade e um bem-estar para você, mesmo que não momentâneo, né, mas algo também a longo prazo. Então, né, finalizando aqui, espero ter contribuído, espero que vocês se cuidem e qualquer coisa, qualquer dúvida, não tire conclusões precipitadas, entre em contato com os profissionais na área de saúde, tá bem? Qualquer dúvida pode vir falar comigo, os meus canais são abertos para a gente trocar e para a gente poder cada vez mais estar se cuidando, se melhorando e crescendo.